Então, eu li esse protocolo e fiz algumas anotações do que eu achei mais relevante. Primeiro começa com um contexto, né, social, que o abuso de substâncias químicas envolve vários setores, né, educação, segurança, o que mais que ele traz lá? Justiça, cidadania. Porque é um contexto multifatorial, né? Envolve várias esferas, família, né? Convívio. O próprio dependente químico possui prejuízos em várias esferas, como biopsicossocial, né? Tem a parte bioquímica de toda a questão de funcionamento de neurotransmissores, né? Os prejuízos clínicos, ah, psicológicos, né, que vai alterar ali sua psique, o seu comportamento, né, o seu convívio, sua relação com a sociedade, com a família, né, acho que é mais ou menos por aí. O que mais comum? O contato de dependentes químicos. Sim, é comum assim o contato de dependentes químicos com equipe de saúde, equipe de saúde itinerante, né? Que também é chamada o consultório de rua, né? O famoso consultório de rua. Em outras palavras, a equipe de saúde itinerante, que fica em pontos estratégicos, atendendo a população de rua, população alvo, população sujeita a uma característica. Por exemplo, no Boa Vista tem tantos moradores de rua em tal lugar, então vamos montar uma equipe de saúde lá, um consultório de rua lá e atender essa população. E aí é comum o contato desse consultório de rua com dependentes químicos, mas se queixando de patologias assim, reflexo do abuso. E não necessariamente falando, eu quero parar de usar álcool, quero parar de usar crack. Eles vão se queixar de outros problemas relacionados ao abuso, como pneumonia, DSTs, né? Esse pessoal fica à margem da sociedade, geralmente, né? Não em todos os casos. É mais propenso a pegar DST ou diarreia, né? Próprio moradores, às vezes moradores de rua, né? Baixas condições de higiene. Ou ferida nas pernas, ferida nos dentes. E não necessariamente vão se queixar da dependência, né? Mas sim do reflexo da dependência. Daí a intoxicação aguda associada à substância psicoativa, né? Pulamos aqui um pouco de tópico, porque o protocolo era bem, assim, não era muito extenso, tinha 19 páginas, mas assim, né, não dá para falar tudo, senão vai ficar muito extenso. Eu vou até cortar esse vídeo e começar outro, acho que tá ficando já com 4 minutos. Aí o tema que eu ia dar sequência, né, que eu cortei o vídeo, intoxicação aguda associada à substância psicoativa. Sintomas, né, perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, né, ou seja, como a pessoa ali trabalha a parte de compreensão, a parte de interação com o meio, né, através da sua mente, através das funções cerebrais ali, de sensativas, de reconhecimento, de raciocínio, de percepção, de afeto. Elas esses sintomas, né, associados ao uso de dependência, da intoxicação aguda, desaparecem com o tempo, exceto se causarem lesões, né? Se o abuso for tamanho a ponto de chegar a causar
lesões orgânicas, né? Lesões cerebrais, complicações possíveis, aspiração e vômito, né? Aspiração ali do conteúdo gástrico durante crises de vômito, delírio, coma e convulsões. Falando de um fator clínico em específico, delirium tremens, síndrome de abstinência complicada pela ocorrência de delírio, estado de confusão mental, alterações de consciência, da memória, da sensopercepção. Outra possibilidade clínica é o transtorno psicótico, com presença de alucinações, ideias delirantes, né? Tipo assim, a alucinação é você sentir, né? Ver alguma coisa que não existe. Daí a ideias delirantes, você achar que, sei lá, é o Papa, Jesus. Às vezes as pessoas podem achar certa graça nisso, né? Mas se trata de um transtorno aí desagradável e inconveniente, na verdade. Perturbações psicomotoras, agitação ou estupor. Outra patologia associada, no caso uma síndrome amnésica. Vamos cortar o vídeo e fazer mais um daí. Síndrome amnésica. Memória dos fatos recentes alteradas. A síndrome pode apresentar confabulação, imaginação ou lembranças isoladas e desconexas, completando as falhas de memória. Critérios de avaliação. Isso já pulando um pouco o tópico. Quais são os critérios de avaliação? Grande parte usa mecanismos psíquicos de negação, distorcendo a descrição dos fatos, a fim de não deixar de consumir substância química, né? Então, o dependente químico, a tal ponto que ele depende, né, da substância, que ele cria mecanismos para negar que ele depende da droga em si, né? Não, eu consumo, sei lá, moderadamente, mas quando quiser eu posso parar, né? Esse tipo de argumento que eles podem usar. Aí, assim, o hospital psiquiátrico não é o modelo ideal de tratamento desse paciente, porque ele começando que é um modelo que confina o paciente, né? Tira um pouco da responsabilidade dele, tira do ambiente social, né? Talvez acaba perdendo até aquele sentimento de pertencimento, baixa autoestima, né? Quando ele se depara com um ambiente tal qual é um hospital psiquiátrico, né? Aí tem alguns critérios assim para classificar a quantidade de consumo desse indivíduo. Tem um consumo baixo, que é em torno de 6 vezes por mês ou menos, né? Então tem um baixo risco, a pessoa não utiliza muita substância, o risco dela desenvolver uma dependência é menor, né? É mais baixa do que se o consumo fosse maior. Tem o uso de risco, que o abuso já começa a trazer alguns sinais, sintomas clínicos, como gastrite, né? Começa ali a agredir a mucosa gástrica do indivíduo, o esôfago. Depressão de ressaca, né? Então o indivíduo se sente mal depois do seu uso. Dificuldades na alimentação, né? Já está trazendo algumas consequências clínicas para esse indivíduo. Tem o uso nocivo, que aí já traz grandes, ou melhor dizendo, riscos maiores para essa pessoa, como quando usa briga ou falta no emprego, começa a faltar no emprego. Aí vem já a dependência, que já é um uso compulsivo,
e a pessoa utiliza a substância novamente para evitar sintomas de abstinência, né? Já é classificado como dependência. Vamos falar agora sobre questões essenciais para a investigação do consumo de drogas psicoativas. Questões importantes de serem levantadas na investigação desse consumo, né, desse uso. O último episódio do consumo, o tempo de abstinência, né, para determinar esse tempo. O último episódio de consumo. Quantidade, 2. 3. Via de administração. Se ele utiliza uma via parenteral, então ele tem um risco de DST, por exemplo, né? De DST, e para o profissional de saúde já saber mais ou menos encaminhar para pedir algum tipo de exame, né, para detectar precocemente ou não, mas para fazer o diagnóstico dessa possível patologia. Acho que no particular não, mas em OBS existem protocolos, né, onde o enfermeiro pode pedir certos exames. 3, então, via de administração. Ainda mais no caso se compartilha, né, o material de uso parenteral. 4. O ambiente de consumo, se é festa, rua, trabalho, amigos, desconhecido, tratar em que ambiente que esse indivíduo faz o uso. E 5, a frequência de consumo nos últimos meses. Né? Também é uma característica importante para a avaliação do nível de dependência. Outro tópico, sinalizadores de problemas decorrentes do uso de álcool e drogas. Faltar frequentemente no trabalho, né, e escola, por exemplo. B, história de trauma e acidentes frequentes. C, depressão, D, ansiedade. E, RAS, né, hipertensão arterial sistêmica. F, problemas gastrointestinais. G, disfunção sexual. H, distúrbio do sono. Né? Então aí são sinalizadores de problemas decorrentes do abuso de substâncias químicas. Sinais físicos sugestivos de uso de álcool e drogas. São sinais que é mais fácil de se perceber, né? E não tão subjetivos quanto os itens anteriores. São sinais perceptíveis aos olhos de profissionais de saúde. Tremor leve, odor de álcool, hepatomegalia, né, o aumento do fígado. Visualmente, né, por inspeção ou por palpação num exame físico pode ser detectado. Irritação nasal, né, probabilidade de uso de cocaína. O que mais? E a irritação das conjuntivas associada ao uso de maconha. F, pressão arterial lábio. Síndrome de abstinência de álcool. G, taquicardia ou arritmias. Beleza. Exames, né, que são indicadores de abuso de substâncias. ALT ou TGP, AST ou TGO, fosfatase alcalina, gama-GT, gama-glutamiltranspeptase, bilirrubinas. Essas enzimas são inerentes à função hepática, né? São enzimas hepáticas, a função hepática. 4. Possíveis locais de tratamento, né? Ou possíveis formas. A psicoterapia mais farmacoterapia se mostra bem efetivo no tratamento
de dependência química. Aí, alguns sinais e sintomas, alguns agravamentos pelo abuso de substâncias. A dor torácica, decorrente do crack ou cocaína, geralmente. Pode ser um risco de isquemia do miocárdio. Hipertermia, um risco de rabdomiólise. Sinais de coagulopatia e acidose também esse indivíduo pode ter. O indivíduo pode ser uma mula também, né? Ou seja, ele transporta a substância dentro do seu corpo e o lacre, o que reveste, o que está separando ali a substância do corpo do paciente pode ser dissolvida ou abrir dentro do organismo do indivíduo. E as investigações mostram que 3 meses são necessários, geralmente, para a melhora do quadro assim, de abuso de substâncias, né? Então, durante o tratamento, 3 meses já apresenta melhora no quadro de dependência. E aí, quando o paciente tem mais de um transtorno, ambos os transtornos devem ser tratados simultaneamente. Não precisa esperar um para começar outro.